Dado público, hoje nós vamos falar sobre um tipo de texto, de gênero textual, o texto dramático. O texto dramático também é conhecido como texto teatral. Nós temos um autor, sempre vai ter um autor que escreve a história, e junto com os atores, os personagens, né, vão ser os atores da peça, eles vão ser os emissores de informação. E quem vai receber essa informação vai ser o público, que é conhecido como receptor. São textos que servem para ser encenados ou dramatizados. Então, nós usamos muito esse texto para fazer o teatro. Quais são as características desse texto? O texto ele é um texto narrativo, ou seja, ele conta uma história. Tem a presença de diálogo ou monólogo. Diálogo é quando tem mais de um personagem conversando entre eles. E monólogo é quando tem uma só pessoa fazendo a sua interpretação. Olha aí o exemplo que a gente vai tirar do nosso texto, A História de Dona Benta, né? Nós temos aí os personagens, e esses personagens vão ter diálogo entre eles. Nesse texto vai aparecer título e vai aparecer um autor. No nosso caso, lá no nosso exemplo, qual era o nome do título do texto? História de Dona Benta. Quem foi o autor do texto? Quem escreveu o texto? Foi a professora Érica. Não tem necessariamente a presença de um narrador. No caso do nosso texto que a gente fez, existe o narrador, né? Esse narrador daí é quem conta a história. Ele não participa do diálogo, ele só ajuda a entender como que é a história, o que acontece na história. No caso do nosso outro exemplo que a gente viu, o videozinho do teatro que a gente viu, naquele teatro não tinha narrador. Tem uma presença de uma coisa chamada rubrica. O que é uma rubrica? É uma parte do texto que a frase são escritas destacadas, ou com parênteses, ou vai estar em negrito, ou vai estar com letra diferenciada do texto. E essas rubricas, ela descreve o que está acontecendo naquele texto, né? Descreve o local, os sentimentos, os gestos que vão ser executados pelos atores. Como aqui nós temos, como por exemplo, olha lá, naquela frase lá, no quintal, sentado em um banco, Dona Benta abre o livro. Então, isso daí não vai ser lido na hora de um teatro. Nem ninguém vai falar isso na hora do teatro. A pessoa que está encenando vai entender que aquele espaço é uma área externa, vai entender que Dona Benta vai estar sentada, ela já vai estar sentada lá. Ninguém vai falar isso, tá? É diferente. O narrador, ele fala, ele vai narrar aquele fato, ele vai falar, mas ele não vai estar participando do diálogo. Então, essa parte daí, no quintal, sentado em um banco, Dona Benta abre o livro. Isso daí é uma rubrica. Vocês podem ver que ela está separada por parênteses e está em negrito. E essa rubrica também vai indicar qual é o espaço cênico daquela história, né? No caso ali, a história foi feita, qual o cenário que foi feita aquela história ali? Foi no quintal. Isso é chamado espaço cênico. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.